Graça e a paz, igreja, bom dia. Que alegria estar aqui com vocês. Essa igreja, ela tem uma atmosfera diferenciada. Tem uma presença diferenciada. E eu acredito que isso é o fruto do caráter da liderança dessa igreja. Eu acredito muito nisso. E é sempre maravilhoso, prazeroso estar aqui com vocês. Eu não vou trazer nenhuma palavra, mas interessante que hoje pela manhã, quando eu me arrumava para estar aqui com vocês, o Espírito Santo de Deus falou algo ao meu coração. E ele me acordou com um versículo. Eu ouvia muito nitidamente a voz do Espírito Santo falando um versículo da palavra do Senhor, que está lá em Josué, no capítulo 1. Eu vou ler com vocês aqui. Josué, vou botar o óculos para enxergar. Capítulo 1, o versículo de número 9, bem conhecido de toda a igreja. E ele diz assim: no tu mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Em algumas versões diz, ser forte e corajoso. E ele diz assim: não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, está contigo por onde quer que andares. E o Espírito Santo, pode aplaudir o Senhor, igreja, vem. E o Espírito Santo falava isso ao meu coração, e quando eu cheguei aqui, eu pude contemplar que o Senhor tem essa palavra para você, igreja, fé e família, nessa manhã. Você que está aqui, o Senhor separou essa manhã para liberar essa palavra com você. Ele está dizendo para você, não importa a temporada em que você está vivendo, levanta-te, tem bom ânimo, ser forte e corajoso. O Senhor é contigo. Você precisa ser forte, você precisa ser corajoso para você conquistar aquilo que está na sua frente. Muitas vezes você pode estar passando por grandes desafios que você até não entende, mas você está sendo forjado para um grande propósito, um grande desafio que está vindo aí para você conquistar e romper. Amém? Todas as vezes que nós saímos de um lugar, eu e meu esposo, que o Senhor muda a nossa geografia. Todas as vezes que o Senhor muda a nossa geografia, Ele nos forja em algo. Ele nos ensina algo. Então, não sei como você está, em qual geografia você está. No seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, ou até mesmo na igreja. Eu quero te dizer que Deus está forjando em você algo grandioso. Talvez você, dentro de você, não entenda, não está compreendendo, mas as pessoas que estão do lado de fora estão vendo a grande nuvem de testemunho que há sobre a sua vida. Amém? Então, igreja, minha mensagem para você nessa manhã é ser forte e corajoso. Amém? Amor. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém. É muito bom poder estar aqui, poder compartilhar com vocês esse momento extraordinário. A presença do Senhor é muito forte, como nós estávamos sendo ministrados através do louvor, através da pessoa do pastor Luiz. Isso é muito maravilhoso. E tudo que nós precisamos para vencer em qualquer área da vida, é que a presença do Senhor esteja com você. Nas suas decisões, nas horas mais difíceis, e quando estiver transbordando, lembre que a presença do Senhor, ela tem que ser em primeiro lugar na sua vida. Nós temos vivido um tempo extraordinário, onde palavras não conseguem explicar. Se escrevêssemos, não conseguiríamos passar isso em números, em letras, o que o Senhor tem feito por nós, em um estado que muitas vezes nem conhece, no nordeste desse país tão maravilhoso, próximo ali ao norte, nós temos vivido algo extraordinário que o Senhor tem liberado sobre o estado do Maranhão.
Eu quero louvar a Deus hoje pela sua vida aqui. Você que é membro dessa igreja, você que é visitante, você que é congregado aqui. É um privilégio poder estar hoje aqui nesse lugar. Principalmente eu posso falar em família. Eu quero aqui cumprimentar toda a pessoa do pastor Luiz, a todos os obreiros, a todos os pastores, líderes e mestres. Obrigado, meu pastor, por senhor confiar o microfone aqui da sua igreja a nós. E cumprimento a toda a minha família, na pessoa da pastora Luciene. Obrigado, pastora, pela honra de poder estar aqui e ver o que Deus tem feito através do tempo, dos dias. Porque as promessas parecem que elas nunca vão chegar. Só que ela tem um tempo. O tempo é o tempo que eu estou pronto para poder receber e multiplicar o que Deus me entregar. Então hoje muito feliz pela vida da minha família aqui. E em especial eu falo a minha irmã Franz, amém. Glória a Deus e o esposo. Deus abençoe vocês, que honra. Muito bom. E cumprimento a todos aqui, se tiver alguém do executivo, do legislativo, do judiciário, que Deus abençoe você de uma forma extraordinária. Mas nós viemos aqui para receber da parte do Senhor e poder contribuir também com aquilo que Deus tem falado no nosso coração. Amém? O servo aqui do teclado, eu sei que está um fundo musical bom ali, mas se o servo fala agora, Luciano, se ele quiser receber R$1 para estar comigo aqui, ou ele saiu. Se quiser R$1, a gente vai combinar depois. Amém? Israel, o nome do rapaz? Pronto. Que bênção. Eu vou estar ministrando com você uma palavra que o Senhor colocou no meu coração para que pudesse ministrar aqui. O pastor Luiz, ele falou um pouquinho que a gente teve a honra de poder recebê-los ali no estado do Maranhão. E, na verdade, o que a gente queria com o pastor Luiz lá, o pastor Luciene, era mais do que só recebê-los. Era ter um momento de comunhão em família, né? A Luciene é a primogênita. Então a primogênita ela tem a responsabilidade dobrada dos demais. E você vai dizer assim, não, eu não concordo com isso. Não precisa concordar. A palavra do Senhor é quem fala isso. Concordando você ou não, ela carrega essa responsabilidade. Todo primogênito carrega essa responsabilidade sobre si. E quando a palavra fala também que ela tem o direito de dupla honra, muitas vezes nós como irmãos não queremos atribuir isso. Mas o Senhor, Ele é fiel para fazer isso. Haja visto que um pai, se ele tiver 2 filhos, ele ama os filhos de igual modo. Alguém tem 2 filhos aqui assim, muito próximo aí, ou mais pronto? Eu vou falar com o pastor Saulo, porque é família e ele não vai ficar com raiva. Se ficar com raiva, está entre família. Então nós temos o Carlos Eduardo e nós temos o Oliver, né? Saulo, você ama os 2 de igual modo? Tia, a senhora ama os 2 de igual modo? Cada um tem expressão diferente? Amém. Ama de igual modo? Ou um tem uma especificação diferente do outro? Amém. Qual você ama mais, Saulo? Não pode falar não, né? Qual a senhora ama mais, tia? Os 2? A gente vai dar tanta desculpa para falar que a gente ama um mais que o outro e não falar. Principalmente se não estiver na presença deles, a gente pode até falar, mas na ausência, na presença, a gente não quer falar isso. Eu estou falando isso, Saulo, porque se você ama um mais que o outro, se você tivesse que negociar a sua família, qual é o valor, qual é o preço que você venderia um dos seus filhos? Hã? Nenhum? Não tem preço? Sério? Se eu oferecesse $1 milhão para você, não? Nem se você lembrasse das raivas que faz de vez em quando e tal? Não. Mas vamos aumentar, se fosse $10 milhões. Não? Não, né? Quem nasceu primeiro? Carlos Eduardo. Então, como Deus é maravilhoso, poderoso, porque ninguém tira a honra do Carlos Eduardo.
Mas se você perguntar para Deus, quem chegou aqui primeiro na igreja? Foi o pastor Luiz, pastor Luciene? Ou talvez você entrou ontem na igreja e disse, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E se você que entrou aqui ontem e disse assim, eu entrego a minha vida para o Senhor Deus, não parece ser injusto alguém que está há 10 anos no ministério e alguém que chega ontem aqui e ele carrega a mesma responsabilidade? Não, eu estou 10 anos carregando uma responsabilidade, eu tenho tantos critérios que eu preciso cumprir, tanta responsabilidade, e alguém que chegou ontem aqui no ministério, ele tem o mesmo direito que eu tenho, porque eu vim primeiro. Que negócio é esse? Que Deus é esse que a gente não compreende essas coisas? E quando fala que o filho não tem preço, ele tem valor porque dinheiro não compra, eu consigo entender, dentro dessa analogia, nós conseguimos entender que por mais que você tenha condição financeira, seja onde você quer, onde você esteja, você nunca pode colocar algo além da sua família, ou primeiro do que a sua família. Mas saiba de uma coisa, aquele que veio primeiro, ele tem direito de dupla honra. Para governo na terra, para a salvação, seja igual. Amém? Então, Saulo, eu fiz isso para dizer para você. Se tem um que é mais velho, o outro é mais novo, qual tem mais direito? O mais velho? Amém. Como ele tem mais direito, mais responsabilidade, ele tem direito de dupla honra. Amém? Se nós entendêssemos isso na igreja, ficaria mais fácil para a gente contextualizar algumas coisas que eu vou falar. Mas nós, às vezes, falamos, não, o mais novo eu amo mais. Por que não? Eu sou mais apegado àquela coisa. Principalmente coisa de avô, sabe? Eu acho que aqui tem avô aqui, gente. Pensa numa benção. Então lembra disso. A sua família tem que estar em primeiro lugar em tudo que você vai fazer. Em tudo. Deus, Ele está acima. Não coloca Ele em primeiro lugar. Ele está acima de tudo. Em primeiro lugar, a sua família. Em nome do Senhor Jesus. E eu honro a Deus por essa família maravilhosa. Nós tivemos ali, como eu falei, o privilégio de receber o pastor Luiz, a pastora Luciene. E nós fomos até o norte do nosso país ali, Salinas. Quem conhece Salinas aqui? Rapaz, o pessoal conhece Salinas. É um paraíso maravilhoso, gente. E a gente queria, pastores, um tempo com a pastora Luciene e com o pastor Luiz que não fosse igreja, mas fosse uma igreja fora da igreja. E nós tivemos esse tempo maravilhoso. Acredito que, acho que mais de 45 anos que eu não tenho essa oportunidade de estar com a minha irmã, assim, sabe? Acordar com ela no café da manhã, andar com ela, ir lá e voltar a almoçar, ir na praia, na piscina. Irmão, você acredita que ela sempre foi na piscina? Então, isso é muito poderoso, muito maravilhoso. O Luiz... É muito top andar com o Luiz, não tem dificuldade nenhuma, ele chega em todo lugar, ele se sai tudo e tal, mas a Lu não é fácil andar com ela. Aí ela olha para o Luiz, vai Luiz, você não vai colocar a camiseta? Coloca a camiseta, você pode estragar o povo aí, ué. Mas é muito bom, pastor, obrigado. Amém, glória a Deus. E eu tenho o privilégio e a honra de estar com a minha esposa, a pastora Fran, que essa mulher que Deus tem levantado no meu ministério há muitos anos, desde quando a conheci. Nós esse ano vamos fazer 31 anos de aliança de casamentos. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Dessa aliança de casamento nós temos 3 filhas. Nós temos a primogênita Jaqueline, que nos deu um neto maravilhoso, extraordinário, que é o João Lúcio, né? A primeira primogênita dos netos é a Maitê, né, filha da Jéssica, que é a segunda filha, casada com o Wesley, são pastores na nossa igreja. E deles nasceram a Maitê, que é a primogênita, e o terceiro neto, que é o Benício. E nós temos a filha caçula, que é a Joyce, hoje já com mais de 26 anos, casada com o Rafael. Eles moram hoje no Rio de Janeiro. Ela está esperando o nosso quarto neto, que é uma netinha, que é a Catarina. Eita glória! Irmão, não tem coisa melhor do que isso. O mês passado, acho que dessa data, a gente estava passando 8 dias com ela lá no Rio de Janeiro. Foi muito maravilhoso. E eu estou falando para você que eu penso e falo assim, quando Deus quer nos abençoar, Ele nos dá filhos. Mas quando Ele quer nos alegrar, nos agraciar, Ele nos dá neto.
Pode ter certeza disso. Se você estiver meio triste, quando vier os netos, vai te alegrar muito, em nome do Senhor Jesus. Eu vou ministrar a palavra e talvez a tradução da sua palavra seja um pouquinho diferente. A minha, a Bíblia King James, acho que a maioria de todos tem a tradução dela. E eu amo isso aqui que faço, em nome de Jesus. O rei James, ele aproximou do mais próximo do original da tradução. E a igreja anglicana, a igreja inglesa, ela trouxe isso e nós hoje reverberamos isso aqui no Brasil. Eu amo essa palavra aqui, amo todos, mas eu uso muito aqui. Talvez seja diferente um pouquinho a tradução da sua, mas amém por isso. Então eu quero aqui começar. Pastor, qual é o tema que você queria dar para essa palavra? Dá o tema que você quiser aí, tá bom? Pastor, como? Mas a palavra que está no meu coração é descortinando o futuro. Amém? Pastor, como assim? E eu quero começar a falar para você o privilégio e a honra de você ter um profeta na sua família ou na sua casa. Já visto que eles fazem parte dos 5 ministérios? Quando você vê Paulo falando isso, a carta aos Efésios, né, capítulo 4, versículo 11, você vai ver ele falando de um dos ministérios que é o profético. E hoje nós temos algo muito forte, nós temos o Luiz como profeta na família, na igreja do Brasil, não estou falando na igreja local. E nós temos uma sacerdotisa que é a pastora Luciene. E nós sabemos que o Senhor é muito bom para conosco. Quando você tem essa junção, pastor Saulo, você tem essa oportunidade de ter um sacerdote, um profeta, irmãos, é muito tremendo, muito poderoso. E quando você tem a oportunidade de ter um pastor, e ter um evangelista, e ter um mestre, pastor, é muito tremendo. E você pode completar os 5 ministérios, e eu tenho visto isso, Deus, fazendo isso. Quando o Saulo estava abrindo aqui, o louvor, orando, irmãos, eu fiquei numa unção tão tremenda, vendo o que Deus falou através da nossa mãe, o que Ele faria conosco nessa nação brasileira. Amém. Saulo, Deus continua te honrando, cara, te abençoando em nome de Jesus. E eu sei que o Senhor também separou um tempo exclusivo para a vida do Kleber, meu irmão, para a vida da Alessandra, que eles estão no estado do Maranhão. Também assim como separou um dia especial, um momento especial para a Vanessa e para o Wesley. Eu tenho certeza disso. Todos eles um dia vão chegar ao Senhor, porque isso é a promessa do Senhor para nossas vidas. Então eu quero ler com você a palavra do Senhor. Eu vou percorrer a Bíblia em alguns aspectos aqui, e o pastor Luiz, como sempre bondoso, vocês conhecem, ele disse que eu posso ir até às 14 horas. Luiz, você já vai embora agora, presta atenção, viu? Brincadeira. Eu quero ler com você livro de 2 Reis, capítulo de número 4, a partir do versículo número 8. Se você quiser acompanhar no telão, se quiser colocar também, eu agradeço. A minha tradução fala assim: um dia, Eliseu foi a Sunem, onde vivia uma mulher rica. Na tradução King James, aqui de 1611, ele diz o seguinte: ocorreu um dia que Eliseu passou a Sunem, onde estava uma mulher influente. A influência dessa mulher, a característica dessa mulher, da influência dela, era uma mulher bem sucedida na sociedade. Ela era uma mulher rica. Quando a Bíblia fala rica, ela fala em todos os aspectos. E nós entendemos que essa riqueza, ela parte da parte humana, cognitivamente, a pessoa que tem uma responsabilidade consigo mesmo, com aquilo que faz, desenvolve, consegue ter essa parte favorecida da parte de Deus e chega a ser a riqueza, mas faltava algo nessa mulher. Faltava a prosperidade de Deus sobre a vida dela. Nem todas as pessoas que são ricas têm prosperidade, mas todos os prósperos são ricos. Então a Bíblia diz que ele passou naquele dia, naquele lugar, aquela mulher ofereceu com insistência uma refeição em sua casa. Sabedoria da parte de Deus para essa mulher: não deixe um profeta passar pela sua vida sem oferecer pelo menos um copo de água na vida dele. Irmãos, talvez seja a oferta mais valiosa na sua vida quando você oferta na vida de um homem de Deus, um profeta do Senhor. Porque a diferença do profeta para o sacerdote, nós sabemos muito bem que o profeta é aquele que recebe de Deus e passa para o povo. O sacerdote é aquele que recebe do povo e passa para Deus. Nem sempre o profeta, ele é aceito por todos. Mas nós, como sacerdotes,
como pastores, nós ouvimos do povo e falamos: Senhor, tem misericórdia, Pai, cuida dessa pessoa, cura, renova. E o profeta fala: se você não mudar, você vai morrer. Deus mandou dizer: se você, a estação vai passar, e se passar, tu vai ficar sem cobertura e você vai de ladeira abaixo. Rapaz, esse cara era maluco. Mas essa é a função do profeta. E é muito bom quando você tem um profeta e um sacerdote, porque o profeta fala uma palavra, o sacerdote vai lá e passa a mão. Sei, peraí, vai dar certo. Vai dar certo. Então a palavra do Senhor fala que essa mulher, ela insistiu para que Eliseu tomasse uma refeição com ela. Amém? Se quiser botar no telão para mim e ler, por favor. Depois disso, sempre que ele passava por aquela cidade, ele parava para visitá-la e comer alguma coisa. Funcionou a primeira vez. Qual é o segredo de funcionar da primeira vez? É você insistir e tratar bem um homem e uma mulher de Deus. Algumas pessoas falam que isso, vou babar pastor, eu vou não sei o que. Não, não. Quem quer abençoar, acrescenta. Quem quer babar, quer tirar alguma coisa. Então nós sabemos quanto Deus tem sido bom para com a igreja no Brasil e para com as nossas vidas. Mas a Bíblia fala especificamente aqui que essa mulher, ela insistiu para que ele ficasse ali. Passa o versículo 9. Certa vez ela sugeriu ao seu marido, ou seja, marido, olha, eu tenho observado aquele homem, uma pessoa que sempre nos visita, e ele é um santo homem de Deus. Imagina a sua esposa chegando para você e dizer: olha, está vendo o pastor, está vendo o cara? Ele é um santo homem de Deus. Por que você está falando isso? Qual é o interesse que você tem de falar que esse homem é um santo homem de Deus? Não, eu tenho observado a conduta dele. Essa mulher está num lugar onde a cultura aqui era pagã, onde não se via muito alguém falar sobre um homem de Deus. Mas essa mulher, no meio de tudo isso, ela conseguiu identificar na vida de Eliseu algo extraordinário da parte do Senhor. Ele falou para o esposo: seria bom se nós tivéssemos ele conosco, pelo menos as vezes que ele passasse aqui na cidade. Por quê? Porque ela estava dizendo assim: não sei, mas tem algo da parte de Deus que eu consigo sentir quando ele entra nessa cidade. Quando ele vem aqui, que ele coloca os pés nesse lugar, parece que o ambiente muda. E ela convence o esposo, diz assim: realmente, eu sinto isso também. A Bíblia não fala isso, mas eu creio que ele sentiu isso também. Passa o versículo. Portanto, vamos construir para ele um terraço, um quarto de tijolos, e colocar nela uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina. Ou seja, Luiz foi na minha casa, a pastora Luciene, e os meus irmãos também já foram. Eu tenho uma mesa de madeira de 6 metros de comprimento na área da minha casa. E nós sentamos ali em família. Mas eu sento com a família da igreja, com a liderança da igreja, e nós fazemos aquele café, aquele momento ali de orar, de adorar o Senhor. E eu vejo que esse momento é um momento de igualdade, é um momento de você transferir o que você tem, em outras palavras, simplesmente por sentimento. E nós fazemos isso. Essa mulher está dizendo assim: olha, vamos preparar um lugar e vamos aparelhar, vamos mobiliar, que ele tenha uma cama para deitar, que ele tenha realmente um descanso, e quando ele estiver descansando aqui, a presença do Senhor vai estar sobre o meu lar. Quando ele estiver alimentando aqui, não faltará nada sobre a nossa mesa. Que a luz de Cristo que brilha nele, todas as vezes que ele entrar neste lugar, vai brilhar sobre nós. Vamos fazer algo diferente. Não é algo normal, é ser diferente no meio de todos que querem ser normais. Então ela convence para que ele possa hospedar naquela casa, que ele pudesse passar por ali sempre que viesse naquela região. Passa o versículo. Um dia, quando Eliseu chegou a essa casa, subiu, já era uma pessoa que tinha certa intimidade. Quando fala subiu, dá para entender que é algo acima, como Daniel fazia. Então ele sobe naquela casa e deitou ali para descansar um pouco, porque a caminhada era pesada, e eu creio que ele estava vindo e estava cansado, e deitou naquele lugar. Versículo 12. Mandou seu servo Geazi chamar a mulher sunamita. O moço a chamou, e assim que ela chegou, imagino Geazi dizendo assim para ela: olha, o profeta está te chamando.
Imagina ela, o coração acelerado. O que foi dessa vez? Tem algo novo para mim? Está chegando algo novo para mim? Ou será que tem algo que Ele vai me chamar a atenção? Irmãos, Deus é maravilhoso, tremendo, poderoso. Quando Deus quer abençoar alguém, irmãos, não existe empecilho nenhum na terra, nada, para te impedir de ser abençoado. Deus manda dos 4 cantos dessa terra para te abençoar. Tu tens sido generosa e nos proporcionado muitos benefícios. O que poderíamos fazer por ti? Ou seja, ele falou, tem algo que eu posso fazer por ti? Porque você tem sido muito generosa para conosco. Você não precisa fazer isso porque você não tem falta de nada. Gostaria que eu intercedesse por ti junto ao rei e ao comando ou ao comandante do exército. Observa comigo aqui. Aonde há monarquia, eu imagino que quem trabalha na parte de intimidade em um reino é privilegiado. Quem trabalha em qualquer área do governo ou da monarquia é privilegiado. Sabe o que Eliseu está falando para que essa mulher diz assim, olha, eu sou bem relacionado, eu me dou bem nas relações públicas, eu posso interceder por ti junto ao rei. Imagina você marcando um horário com o rei. Para chegar na presença de um rei não se chega de qualquer forma. Não se chega de qualquer momento, não se qualquer momento. Tem que agendar, porque é um rei, é um monarca. Seus súditos para falar com ele leva tempo. Mas ele está falando assim, quer que eu interceda junto ao rei por você? Significa que Eliseu tinha autoridade sobre o que ele estava falando. Tem gente que só tem poder. O rei tinha poder porque ele era um monarca. Mas Eliseu tinha poder e autoridade sobre o que ele estava falando. Como Deus é maravilhoso, o que Ele tem feito em nossas vidas. Deus tem te capacitado de uma maneira tremenda, poderosa, mas tem dado autoridade, coisas que as pessoas não têm e têm perdido nessa terra. Quando o pastor Luiz falou sobre a Avenida Batista da Promessa, eu fui procurado pela Câmara Municipal de Açailândia e disse assim, pastor Luiz, tu nos deixa nós honrarmos o bairro com o nome da igreja, porque é a primeira igreja que abriu e tudo que se faz perto da igreja prospera. 17 vereadores unanimemente votaram para que mudasse a Avenida 01 do bairro para a Avenida Batista da Promessa. Eu disse sim, e o prefeito homologou, essa é uma lei, está homologada. Quando o Eliseu fala assim, olha, eu posso interceder junto ao rei por ti, e ele fala mais ainda, mas se quiser também, eu posso ir ao comandante, alguém que é autoridade também. Sabe o que ela fala? Diante do que ela respondeu, eis que vivo em paz entre o meu próprio povo. Em outras palavras, eu não preciso de ninguém, não preciso nada de favor do rei, eu não preciso do favor de autoridade, eu vivo muito bem. Agora, se eu fosse você, eu gravava esse versículo aí, colocava na minha Bíblia assim, sabe? Arriscava ele, que daqui a um pouco eu vou falar sobre ele. Outra palavra que eu vou te falar, nunca menospreze a palavra de um profeta. Nunca, se você não tiver entendimento, você fala, pastor, eu não sei o que o senhor está falando. Eu posso não entender agora, mas eu quero para mim, e eu recebo em nome do Senhor Jesus. Nunca despreze a palavra de um profeta. Ela pode te proteger, ela pode te promover. E é isso que a palavra do Senhor nos fala. Que Ele tem isso para nós, em nome do Senhor Jesus. Passa o versículo. Mais tarde, entretanto, Eliseu perguntou a Geazi, o que poderíamos fazer em favor dessa mulher? Geazi respondeu, bem, ela não tem filho, e o seu marido é bastante idoso. Havia um problema que a ciência da época não resolvia. Havia um problema que a medicina não resolvia. Talvez se fosse hoje, teríamos condições. Mas na época não, pastor Luiz. Agora entenda uma coisa. O Senhor é quem faz os filhos. Nós homens só fazemos sexo. É verdade. O Senhor fecha a madre, fecha o ventre.
de mulheres. Ele falou, eu fechou de Ana, fechou de Sara, de muitas outras, de Rebeca. E aqui essa mulher agora tem um problema, porque o esposo já era velho, não tinha filhos. Só que ela estava bem relacionada com tudo que tinha, era muito bom o que ela estava fazendo. Irmãos, ela era rica, mas faltava algo intrínseco na alma dela, que só a presença de Deus poderia preencher. Então, solicitou Eliseu, vai, chama de novo. Geazi foi, a chamou e ela chegou até a porta. Cara, o que aconteceu? Fiz alguma coisa errada? E ele fala aqui, ó, e Eliseu declarou, por volta desta época, no ano que vem, terás um filho nos braços. Sabe o que Eliseu está falando? Ele está descortinando o futuro. Ele está dizendo assim, ó, um ano que vem, por essa época, eu vou passar aqui, você vai estar com os filhos nos braços, porque eu sou profeta, e eu declaro que o céu vai fazer cumprir na terra o que eu declarado hoje, em nome de Jesus. Sabe o que ela falou? Contudo, ela ponderou. Imagina ela dizer assim, não, Senhor, não, meu Senhor, não me iludas, a tua serva. Tu és um homem de Deus. Eu não quero crer que o Senhor está mentindo para mim. Eu não concordo com o que você está falando para mim. Primeiro, que não há necessidade de eu ter filhos. Segundo, não concordo que eu possa ter filho, gerar filho. Entretanto, o que ela estava dizendo assim, em outras palavras, como é desejoso ver as mulheres ter filhos e eu não consigo ter. Eu acostumei com a falta. Eu comecei a viver sobre isso. Mas chega alguém e começa assim, ó, mexendo no profundo, no escondido, na alma, nas âncoras, dizendo assim, ó, você vai ter filhos. Você vai ter o sentimento de gerar no ventre algo que só uma mãe pode sentir. Segundo os filósofos, diz que é um elogio bobo quando você tenta homenagear uma mãe sobre o que é ser mãe. Não dá para descrever. Ela engravidou. Imagina agora a mulher todo dia olhando para a barriga, saiu do quarto dizendo assim, Deus, vai acontecer? Que dia vai acontecer? Como é? E outra coisa, existe promessa de Deus. Se eu falar assim para você, olha, Deus manda te falar isso. Se o Senhor fala assim para mim, ou o profeta fala para você, fala para ela que Deus vai fazer isso. E o Senhor fala, você vai gerar um filho. Ei, por mais que você seja apressado, no mínimo vai gerar 9 meses para que isso possa cumprir. Tudo tem um tempo da parte do Senhor. E quando essa mulher está gerando, imagina o primeiro mês, ela vendo a diferença. O corpo, né, começando a mudar. Os seios começando a mudar. Os sentimentos, os hormônios, tudo. Tem algo diferente em mim. Segundo mês, terceiro mês. Barriga crescendo. E ela gerando expectativa que nunca havia possibilidade do homem gerar nela. 7 meses, 9 meses, a criança nasce. Eliseu vai honrar esse momento. Imagina Eliseu passando naquele lugar. Entretanto, assim como Eliseu lhe afirmara, aqui a palavra adianta um pouco, né? A mulher sunamita engravidou e no ano seguinte, no tempo certo, deu luz a um filho. A palavra se cumpriu. E a palavra era até aqui. Você terá um filho. Passa o versículo. Quando o menino já estava crescido, imagina a idade, saiu um dia com seu pai, que estava com os ceifeiros, e ele começou a passar mal, dizendo, pai, está tendo um problema na minha cabeça. Imagina, creio que aqui ninguém teve um problema de AVC, mas a tudo entender, para a época que ele estava tendo um AVC aqui. Um acidente vascular cerebral.
E de repente a cabeça começa a doer muito, e o pai percebe que aquilo não está normal e diz: leva para a mãe, leva para a mãe. E ele o tomou e levou à sua mãe. E o menino ficou no colo da mãe até o meio-dia. Agora, conjectura comigo. O filho chegando, dizendo que foi. Saímos para a roça, para a colheita, para a ceifa. E ele começou a passar mal, e ela pega ela no colo e diz: vem cá, meu filho, senta aqui no meu colo. Preparou todos os óleos que tinha, todas as essências, todos os chás, que pudesse apaziguar, tirar a dor. E ela dizendo: Deus, não deixe isso acontecer comigo. Eu não gerei para isso. Mas a Bíblia diz que então ele morreu por volta de meio-dia. E sabe o que ela faz? Nesse momento, ela tem uma percepção tão extraordinária da parte de Deus, de não falar com alguém que não tem autoridade sobre a vida dela. Que alguém que dizer assim: eu sabia que isso era momentâneo, ia passar, essa felicidade, ela tinha dias, e ali ia chegar ao final. Mas ela pega aquela criança, em vez de levar, deixar na sala, no quarto dela, o que ela faz? Passa o versículo. Ela subiu, ela disse: espera aí, pegou a criança, subiu, deitou sobre a cama do homem de Deus. Ela está dizendo assim: ei, eu sei quem aquele homem é. E eu não preparei essa cama em vão. Eu creio que aquele que me deu através dele, vai ressuscitar através dele também. Ou seja, ela em outras palavras está dizendo assim: eu não sei como vai acontecer. Eu só sei que Deus não vai deixar eu ficar da forma que eu estou. Porque eu tenho um homem de Deus que intercede sobre a minha vida em todo o tempo. Se você tiver um privilégio de ter um pastor que intercede por você, uma pastora, um intercessor, um profeta, um apóstolo, um mestre, irmão, dê valor a ele. Valoriza ele. Valoriza a palavra do profeta, a palavra do pastor, do mestre. Irmãos, eu sou o resultado de palavras proféticas da minha mãe e de muitas pessoas que passaram pela minha vida, que se tornaram alicerces na minha vida. E sabe qual é o alicerce? É aqueles que eu não posso substituir na minha vida. Como, pastor? A minha mãe, o meu pai, os meus irmãos. Eu não decidi nascer na família que eu nasci, por isso eu preciso honrar ela, seja a família qual for, despreparada como você acha que ela é, ou preparada como ela é. Você não teve autoridade de escolher em qual família nascer, por isso ela é um alicerce na sua vida, e você precisa honrar essa família. O seu primeiro pastor, você não era autoridade nenhuma, você pedia bênção, você sentava, e ele vinha, colocava a mão sobre a sua cabeça, você começa a trilhar na igreja, começa a ser um obreiro, um diácono, depois um presbítero, depois um qual pastor e um pastor, alguém que te ungiu. Você não tem como substituir a unção da tua vida. Você precisa honrar, porque ele é alicerce sobre você. Sabe o que ela está falando? Eu sei quem é alicerce sobre a minha vida. É Eliseu. Subiu, deitou sobre a cama do homem de Deus, e depois de fechar a porta, se foi. Então, mandou chamar o marido e suplicou: manda-me um dos teus servos com uma jumenta. Vou depressa à casa do homem de Deus e volto logo. Acredito que se ela quisesse chamar a atenção, tinha chamado um camelo. Um SW4 da época. Não, eu vou chamar algo simples que eu não quero apavorar o povo. E manda vir um servo, não manda vir alguém que é autoridade, não manda vir um servo que eu vou andar com ele, porque o servo não pode me direcionar a palavra, não pode me especular, não pode me perguntar. Eu não quero que ele pergunte sobre mim, porque eu não quero responder palavras na hora da ira, da raiva. O homem de Deus fala, o marido fala assim: mas você não pode ir até ela, não é mês de lua nova e não é sábado. Como é que você vai poder ir ao profeta? Se você vai morrer. Ele disse: eu sei o que eu estou fazendo. Passa o versículo. Então ela mandou selar o jumento, ordenou o servo: conduza-me depressa e não para no caminho. Quando você tiver um alvo, quando você tiver um objetivo, não pare para dar ouvido a pessoas que não têm autoridade sobre a sua vida.
É muito bom você vir aqui e receber uma palavra de um grande homem de Deus. Estou longe disso, Saulo. Vamos dizer assim, não é um grande homem de Deus. Eu sou um servo de Deus. E você falar, que palavra tremenda, maravilhosa. Como fala o Jeremias, é muito bom. O Jeré, né? É muito bom ouvir o fulano, o cicrano, o beltrano. Mas sabe o que te alimenta? É o alimento diário aqui. É o que eles fazem todos os dias, que os pastores fazem, a oração, a intercessão, o jejum, a consagração todos os dias aqui. Isso nos alimenta. Então eles não param no caminho. Senão quando eu te der uma ordem para você parar, passa o versículo. Ela partiu para encontrar-se com um homem de Deus no Monte Carmelo. Onde é que ele estava? No monte de oração. Eu tive a oportunidade de estar nesse monte aqui, no Monte Carmelo, em Israel. Palavra tremenda, pô, você chega lá, você se treme todinho. Só de saber, sentir que ali estavam esses homens de Deus. Já partindo para o encerramento, para vocês não ficarem tristes comigo. Tá bom? Jesus. Assim que ela avistou de longe o homem de Deus, alertou o seu servo Geazi. Ali vem chegando a sunamita. Agora observe só o que eu vou falar para você em nome do Senhor Jesus. Por mais que você seja um profeta, um pastor, um homem usado por Deus, tem momento que o Senhor não vai te revelar o que Ele vai fazer na tua vida. Ele está querendo te gerar expectativas novas, querendo te gerar experiências novas, para que você possa sair da onde você está e subir um degrau a mais. Quando ele vê aquela mulher, ele disse que aconteceu alguma coisa. Mas por que Deus me pediu, ou Ele não deixou que eu soubesse que acontecesse com ela? Se eu sou o intercessor, ou se eu sou o profeta sobre a vida dela, tem hora que vai acontecer isso. Quando ela chega, eles correm ao encontro dela, indaga, pergunta o que aconteceu. Está tudo bem? Como está teu marido? E como está o teu filho? E ela respondeu o quê? A Geazi? Shalom, a paz em tudo que faço. Como alguém que deixou o filho em cima da cama, morto, pode dizer que existe paz? Alguém diz assim, olha, se fosse alguém assim, pode não estar, mas eu já olho com os olhos da fé, daqui um pouco vai ficar bom. A turbulência que você está passando, o que eu passo hoje, o que você está passando hoje, ela tem tempo para terminar. E quando foi falado como o Saulo aqui, o sol pode se pôr, a noite pode escurecer, mas a alegria ela vem a amanhecer. Em nome do Senhor Jesus. Contudo, assim que chegou ao monte, diante do homem de Deus, prostrou-se aos seus pés. Não poderia aproximar, porque poderia contaminar o profeta, como também poderia morrer da unção que estava sobre a vida dele. Mas Eliseu falou, deixa ela vir. A angústia dela é muito grande, eu percebo só nela caminhar. Imagina uma mãe desesperada sobre isso aqui. E no final você vai entender o que eu quero dizer para você. Deixa em paz, porquanto o seu coração está muito angustiado. Mas Yahvé não quis me revelar o motivo dessa terrível aflição. Ele está dizendo assim, ela não me relatou nada. Mas o Deus que revela as coisas não me revelou dessa vez. Existem coisas que o Senhor revela a ti e tem outra que Ele espera para que você possa suprir aquilo ali sem ter a revelação do próprio Deus. Como assim, pastor? Ele quer te elevar um nível. Toda vez que Deus quer te elevar um nível, Ele manda um problema mais difícil para você resolver. E seja qual for a área que você tenha, sei lá, material, espiritual, financeiro, conjugal, acontece dessa forma em sua vida, nossas vidas. Mas alguém que tinha poder de descortinar o futuro não consegue ver o que aconteceu com aquela mulher? Então o Senhor fala assim, pai, aconteceu alguma coisa e eu fui impedido. Então ela desabafou, porventura pedir ao meu Senhor algum filho, está dizendo assim para ele, olha, o sentimento que eu tenho de mãe, eu não quero perder ele. Eu não tinha não, mas agora eu não quero perder de jeito nenhum. Se vira, me ajuda. Eu não te roguei para que não me enganasse. Está dizendo, eu não quero perder esse sentimento, porque é um sentimento que ninguém pode me dar. Ei, o dinheiro que eu tinha não comprou, não pude engravidar. Mas existe algo dentro de mim hoje, que o Senhor me deu, que só dentro das minhas entranhas, só dentro do meu útero, só dentro de mim, que eu não quero perder por nada nessa vida. E quem me mandou a palavra vindo do Rei do Céu, foi você. Você tem autoridade sobre a minha vida, por isso eu me prostro diante de ti. Até então essa mulher não tinha se prostrado diante dele. Mas ela se prostra agora dizendo assim, eu reconheço, a autoridade está sobre a sua vida. Então, eu acredito que Eliseu, ali naquele momento de angústia, de aflição daquela mulher, ele disse, não, vamos resolver.
Vou pedir para que Geazi possa ir, porque eu não posso quebrar o meu jejum de 21 dias, pastor Luciene. Não posso sair da igreja. E ela disse assim, o que ele falou? No mesmo instante, Eliseu ordenou a Geazi, cinde os teus lombos. Coloca o cinto aí, cara. Prepara-te, pega o meu cajado na mão e vai. E se encontrar alguém pelo caminho, não cumprimentas. E se alguém te saudar, não responda. Assim que chegares, deposita o meu cajado sobre o rosto do menino. Ei, existem situações que o seu pastor vai mandar você fazer que não vai funcionar com você de maneira alguma. Porque Deus quer elevar o nível do seu pastor, do profeta que está sobre a sua vida. Ele fez isso em obediência. E muitas vezes nós recebemos uma palavra, aí fala assim, pastor, parece que não deu certo. Mas quando ela ouve isso, o que ela fala? Porém a mãe do menino exclamou, ela gritou, ela falou, o quê? Tão certo como vive o Senhor maiúsculo aqui, no meio de um povo pagão, ela reconhece o Senhor. Está dizendo assim, e tu vives, tão certo como vive o Senhor, e tu vives, juro que se ficares aqui, eu não retornarei aos meus. Ei, eu não vou andar, se não for segundo a tua palavra, que você esteja comigo no mesmo ambiente, geograficamente, eu não saio de onde você está. Alguém que está dizendo assim, ó, eu sei que tu é profeta, Deus descortinou o futuro sobre você, mas eu preciso estar com você nesse momento tão difícil da minha vida. Existe um momento na sua vida que só o pastor vai poder te ajudar. O pai e a mãe não pode, o médico não pode, ninguém pode. Mas chega o profeta e diz assim, câncer, eu te dou uma ordem, sai agora. E ele sai em nome de Jesus. AIDS, eu dou uma ordem, sai agora, e ela tem que sair. Doença, sai agora, e ela tem que sair. Porque Deus deu autoridade a quem tem realmente responsabilidade para cuidar de você. Então ele decidiu acompanhar a mulher até sua casa. Contudo, Geazi chegou primeiro e colocou o cajado sobre o rosto do menino, sem vida, mas ele não disse palavra alguma. Ou seja, existem ferramentas ou métodos que o Senhor nos dá, que a gente passa para outros que não funcionam com ele, só funciona conosco. Amém, pastor Luciano? Não vai funcionar com outros. Por quê? Porque você é diferente, Deus deu para você. E por mais que seja transbordante sobre isso, sobre a sua vida, o que o outro fizer não vai funcionar. Geazi saiu correndo e voltou, encontrou-se com Eliseu no caminho e exclamou, mestre, o menino não volta a si, ou não voltou a si. Sabe o que Eliseu está pensando? Meu Deus, o problema é mais difícil do que eu pensava. E agora? A quem recorrer? Quando Eliseu chegou à casa da sunamita, o menino estava deitado, morto, e estendido sobre a sua cama. Ou seja, Eliseu viu alguém que estava morto, sem vida. Então, entrou, fechou a porta e orou a Yahvé, o Senhor, aquele que traz vida. Imagina Eliseu dizendo assim, eu tinha um mestre, que um dia aconteceu isso com ele, e ele relata como foi que ressuscitou aquele menino. Eu lembro do meu mestre, daquele que é autoridade sobre a minha vida. Eu lembro de Elias. Quando Deus quer honrar um homem, nada impede, mas existem coisas que nós temos que deixar para trás. Quando o Senhor decide dizer assim, Elias, não foi Elias que escolheu Eliseu, foi o Senhor que escolheu Eliseu. Disse, Elias, vai ungir para mim um profeta no teu lugar. O que você faria? Senhor, tu está me recusando? Ele lança a capa e diz, eu vou te seguir, mas deixa eu queimar as pontes primeiro, as oportunidades que ficaram para trás, para que eu não possa mais ter oportunidade de voltar. Tem pessoas que precisam cortar, quebrar esse elo lá atrás, quebrar essas âncoras que segurava, ou crenças malignas que te prenderam lá, que te impedem de prosperar, de frutificar, de manifestar a graça de Deus, a misericórdia do Senhor, e o favor imerecido da parte de Deus, que estão ouvindo o pastor Luiz agora há pouco aqui. E ele debruçava sobre o corpo do menino e foi se aquecendo. Basta. E Eliseu levantou-se e começou a caminhar pelo quarto, de um lado para o outro, dizendo assim, irmãos, quando um profeta começa a caminhar de um lado para o outro, em movimento, irmãos, observa a mão dele, observa o corpo dele, observa ele.
o momento, aquele lugar, aquele ambiente, ele começa a transformar em ambiente sobrenatural, transcendental. E quando ele começa a andar aqui, ele diz assim, o menino aqueceu, vou fazer novamente. Então Eliseu levantou e começou a caminhar pelo quarto, de um lado para o outro, depois subiu na cama, estendeu-se sobre o corpo do menino, mais uma vez então o menino expirou 7 vezes, como se fosse os 7 Espíritos do Senhor. Ele disse, quem traz a vida sou eu. E Eliseu, Senhor, graça te dou por isso. Só que tem uma coisa, nunca menospreze uma palavra de um profeta, de um homem de Deus. Passa o versículo. Eliseu chamou Geazi e mandou imediatamente chamar a sunamita. E Geazi foi correndo. Quando ela chegou, ele disse, toma teu filho. E o último versículo, ela entrou, prostou-se aos seus pés. Ou seja, curvou, reconheceu a autoridade de profeta, de alguém que é autoridade sobre a vida dela, dizendo, eu sei que só você poderia fazer isso através de Deus. Rente ao chão. Então em seguida pegou seu filho e saiu. Amém? Quem está comigo aqui? Muito bom a gente ouvir a palavra do Senhor, de alguém que tem a autoridade de Deus para ministrar sobre nossas vidas. Mas olha só, uma pessoa rica nem sempre é uma pessoa próspera. Ela era influente, mas lhe faltava algo que a influência não consegue resolver. E é interessante nós entendermos aqui, eu quero que você passe um pouquinho para frente para mim, no livro de Reis, 2 Reis, capítulo de número 8, ainda na palavra para a gente encerrar. Seja amigo de quem vai te promover. Seja amigo de quem te proporciona favores. Faça negócio com quem te proporciona favores. Mike Murdock fala sobre isso. Dia desse agora eu ouvi uma história, um pastor ministrando, que no interior de Minas Gerais, uma cidade do interior de Minas Gerais, onde o catolicismo era muito forte, e foi enviado um missionário para que pudesse discipular, ganhar almas para Jesus naquele interior de Minas Gerais, aqui próximo. E nas ministrações do missionário que foi, uma das mulheres influentes, esposa de um fazendeiro, aceitou Jesus como Senhor e Salvador. E o fazendeiro se incomodou com aquilo, porque agora ela disse que ela era evangélica, crente no Senhor. E o que ele faz? Ele contrata uns pistoleiros, capangas, para que pudesse matar esse missionário. Alguém viu esse testemunho agora no dia desse? E quando isso acontece, ele diz, é muito fácil para você matar esse crente. O cara não anda armado, ele não briga, você vai matar, é muito fácil, vai ser fácil, eu vou lhe pagar. E contratou 2 pistoleiros para isso. E é um fato verídico. E ele disse, só esperar, tal hora termina aí as reuniões, você espera lá. E ele está esperando. Ficaram 2, um do lado do outro do caminho, lá vem ele com a luzinha da lanterna, antiga idade, está com a lanterninha ali. E de repente, quando eles vão contra o profeta do Senhor, contra o missionário, e de repente eles ficam parados. Não conseguia se mover. E ele via homens, estatura de mais de 2 metros de altura, todos bem armados. E eles diziam assim ainda, entra, mexe com ele. E eles ficaram ali atônitos. E disse, vamos voltar para o que nos contratou e nós precisamos do dinheiro, porque ele mentiu para nós. Ele mentiu para nós. E quando chegou lá, o senhor falou que aquele homem andava sozinho, que não tinha ninguém por ele. O senhor precisa nos pagar, porque os homens que estavam do lado deles eram homens de mais de 2 metros de altura, todos bem armados. Eu via divisas neles. Eu quero te dizer em nome do Senhor Jesus, se você pudesse ter autoridade para ver os anjos do Senhor, que é enviado para te proteger, quando tu nunca imaginou que tinha um, Deus separou um anjo, 2 para dizer assim, olha, cuida daquele hoje, porque hoje ele vai passar por uma tribulação terrível. Deus tem cuidado dos nossos. E aqui, Eliseu discutindo o futuro dessa mulher de uma forma tremenda. No primeiro versículo do capítulo de número 8, do 2 Reis. Eliseu havia prevenido a mãe do menino
né? Passou alguns capítulos, alguns meses, alguns anos, cujo filho ele é ressuscitado. Levanta-te, parte com a tua família e vai morar onde puderes, no exterior ou entre os filisteus, entre os inimigos. Sabe o que ele está falando? Ó, vai vir um momento terrível sobre essa geografia. Sai daqui porque senão você vai morrer. O que Eliseu está falando? Está dizendo assim para ela assim, olha, o Deus que eu visito, ou que me visita, está dizendo que você precisa sair daqui porque senão vai perder tudo que você tem. Inclusive pode perder a sua vida. Eliseu está descortinando o futuro para ela, dizendo assim, ó, eu sei o que eu estou falando para ti. Levanta-te, parte com a tua família e vai morar onde puderes, no exterior, pois Yahvé determinou para essa terra um tempo de fome que durará 7 anos. Dessa vez, irmãos, ela não disse, não, eu não quero não. É que ela fez, não, eu aceito. Ela entendeu quem era a autoridade sobre a vida dela. Ela disse, sim, eu aceito. Só que imagina alguém que era ricos, ter que abandonar tudo de uma hora para outra, deixar tudo ali. Qual o prejuízo financeiro que eles teriam? Prejuízo moral que eles teriam, terríveis. Só que eles estavam sobre a palavra de um homem de Deus, sobre um homem que tinha autoridade sobre o tempo, sobre a economia. Porque nós sabemos que na época de Eliseu, de Elias, dos profetas, quando alguém precisava de algo financeiro, não ia na instituição financeira, bancária, ia no profeta e falava assim, eu devo plantar, porque se eu plantar precisa chover, e se vai chover precisa prosperar. E o profeta falava, pronto, prepara a terra, joga a semente, porque vai prosperar. Esse é o homem de Deus na sua vida, a autoridade de Deus na sua vida. E fala para ela, e ela sai daqui. A mulher seguiu a orientação do homem de Deus, partiu com a sua família e passou quantos anos? Fala comigo, 7 anos. Sabe, meu irmão, e não foi lá nos Estados Unidos, foi na terra dos filisteus. Como se fosse lá no Irã, no Iraque, no trem ali, sabe? Lá no trem, não é bom, mano, também, né? Depende, quem gosta também, né? 7 anos. Agora observa só, passou os 7 anos. Irmão, 7 anos não passa de uma hora para outra, não. Alguém que era bem sucedido, estava num lugar estranho, não poderia mostrar quem era, se era rico ou não, se tinha poder ou não, se tinha favor de Deus ou não, favor merecido. Ela estava lá escondidinha, como se estivesse ali, como fosse como é que se fala alguém que vai para um país que não é legalizado? Um estrangeiro que não é legalizado. Ilegal. A Jaque sabe muito bem o que é isso. Até Deus legalizar ela, né, Jaque? E foi literalmente Deus legalizou, né? Mudou uma lei no país para que ela fosse legalizada. Mas Deus é maravilhoso demais. Ao cabo de 7 anos ela retornou da terra dos filisteus e foi fazer um apelo a quem? Lembra do versículo que eu falei para você anotar? O que Eliseu falou para ela antes de 7 anos? Você quer que eu interceda junto ao rei por você? O que ela falou? Não quero não. Eliseu está falando assim, daqui 7 anos tu vai precisar do rei. Não, isso é loucura. É o que ela está dizendo assim, daqui 7 anos, tu vai precisar do que tu está abrindo mão hoje. Não abra mão da palavra de um profeta sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Não abra mão daquilo que Deus levantar um homem ou uma mulher de Deus para falar sobre a sua vida. Quando eu cheguei aqui hoje, veio um pastor, um presbítero, falou comigo assim, pastor, Deus falou que eu fazer contigo, como eu vou fazer com Eliseu. Eu falei, cara, não sei se o Espírito Santo fuxicou para ti, mas eu vou pregar sobre Eliseu. Deus não fica, né, irmão? Deus faz transpor as barreiras do conhecimento humano. Sabe o que ela faz? E foi fazer um apelo ao rei, por sua casa, o quê? E o seu terreno, a sua fazenda. Ora, o rei estava conversando com quem? Imagina o que essa mulher ralou para chegar até onde o rei estava. Quando ela passou semanas, meses para chegar, o dia que chega, até quem está lá? Geazi. Toda a vontade, conversando na mesa. Imagina que o local onde o rei está recebendo é um local extraordinário, tudo preparado. Quando ela olha, pedindo um favor, quem está lá? Geazi, servo do homem de Deus, e disse, conta-me todo, o rei falando para ele, conta-me todos os prodígios que Eliseu tem realizado. Então Geazi começa justamente a contar ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino. E agora está chegando a contraprova. É por isso que você precisa ser verdadeiro no que você faz e falar a verdade em todo o tempo. Porque quando o rei perguntou para Geazi, o que ele fez? Ele contou a história. E aí a própria mãe chegou para apresentar a sua petição ao rei, a fim de retomar as posses da sua casa, da sua propriedade, ou do que ela tinha. Então Geazi exclamou, Senhor, meu rei, aí está a mulher, a qual estava relatando os fatos para ti.
O filho que Eliseu ressuscitou. Passa. Aí o rei falou, como é que é? Essa é a mulher? É. Passaram 7 anos, você estava onde? O que você fez? Eu, segundo a palavra do profeta, do homem de Deus, que é o líder sobre Geazi, mandou que eu saísse daqui e fosse para uma terra estrangeira, porque ele ia cuidar de mim lá. E aqui, ele cuidava dos meus bens aqui. Essa é a palavra minha, imagina ela falando isso para o rei. O rei, como é que é? Foi Eliseu que falou? Ele é um homem de Deus. O Eliseu é um homem de Deus que é meu amigo, nós somos bem relacionados, é. A nossa network é muito próxima, nós estamos muito próximos. Isso é ele mesmo. O que o rei fala? Então, o rei mandou que um eunuco, a minha tradução, outra tradução fala, tem alguma tradução que fala aí que o comandante do exército foi mandado chamar? Só fala aí. Os oficiais. Irmãos, quando Eliseu falou assim, você quer que eu interceda por você? Lá na primeira parte que eu ministrei, no capítulo que eu ministrei, ele fala assim, você quer que eu interceda junto ao rei por você? Ela disse não. Você quer que eu vá ao comandante do exército do rei para você? Ela disse não. As duas pessoas que Eliseu estava falando assim, tu vai precisar dos dois, mas por tu não ter a revelação que tem a vida de Eliseu, você vai pagar um preço, mas por você ser alguém que me hospedou, me abençoou, a bênção vai estar sobre você sem você merecer, sem você saber. Tem muitas bênçãos que vêm sobre a nossa casa, sobre o nosso celeiro, sobre a nossa vida, que nós não sabemos e nem merecemos, mas através de uma palavra liberada do homem de Deus, ela te alcança até 1000 gerações em nome do Senhor Jesus. Olha o que a Bíblia fala. E o rei falou assim, como é que é a história? Disse, a história é essa. Aí disse, o que ele fala? Que seja restituído. Peraí, não é só ser restituído, não. Ser restituído é para as pessoas que não têm relacionamento com quem é autoridade. Que seja restituído tudo que lhe pertence e todos os rendimentos de 7 anos que produziria a terra, os aluguéis de tudo que ela tem, você vai fazer uma conta, você vai multiplicar isso e você vai trazer todos os rendimentos e colocar para ela. Por quê? Porque ela tem uma palavra de um homem de Deus liberado sobre a vida dela. Fica em pé comigo em nome do Senhor Jesus. E eu quero liberar hoje sobre a sua vida em nome do Senhor Jesus uma palavra da parte do Senhor sobre nós. Pastor Luiz, perdão pelo horário, viu? Mas se disse que eu podia até 1 hora, está 58 minutos já. Deus tem sido muito bom para comigo, para com a minha casa, com a minha família. Seja perto de alguém que tenha intimidade com o Eterno. Uma palavra profética, ela tem o objetivo de... Olha só, uma palavra profética... Anote isso, ela tem um objetivo de desprender do seu passado, porque Ele pode visitar o seu passado, nosso Deus pode visitar o seu passado. Deus pode usar um profeta para que você seja liberto lá do passado, das âncoras, das crenças, da maldição. Mas o passado é fácil nós trazermos à tona. Só que tem mais uma coisa, o objetivo da palavra profética, do profeta, é fazer você desfrutar do presente, te sarar do passado, dos que te prendia, mas desfrutar do presente, como o Senhor fez com essa mulher. Só que tem algo muito mais. O passado não é tão difícil, o presente é fácil alguém saber o que você está vivendo, mas o futuro, só o homem de Deus que tem intimidade com o céu. E o objetivo é desfrutar o presente e te preparar para o seu futuro, no nome do Senhor Jesus. A palavra profética tem esse poder sobre a sua vida, sobre a minha vida. E nessa manhã, neste lugar, eu quero liberar isso sobre a sua vida em nome de Jesus. Pastor Luiz, pode subir aqui, por favor. Papai, muito obrigado. Quanta honra, Senhor, poder estar aqui nesse altar, Senhor. Nós não podemos desprezar nunca uma palavra de um profeta que tem vida e intimidade com Deus no altar. Senhor, Eliseu foi um homem, Senhor, que mostrou para qual propósito ele estava, Senhor, como profeta. Obrigado, Deus, por essa igreja linda, maravilhosa, Senhor, que Deus tem colocado aos cuidados do pastor Luiz e todos, Senhor, todos os obreiros desse lugar. Existem pessoas aqui, Senhor, que não geravam, mas que hoje estão com o ventre, Senhor, que está, Senhor, frutificando.
Pessoas que estavam presas ao passado, que o Senhor, através de uma palavra, foi liberada. Hoje ele consegue desfrutar do presente. Mas, Senhor, também almejando o Senhor e vendo o futuro descortinado entre eles, Senhor e Deus. Papai, muito obrigado, Senhor, pela vida que o Senhor tem nos concedido, pela oportunidade de estar entre homens e mulheres de Deus extraordinários, que move o céu pelo lado de dentro, Senhor. Eu te sou grato por isso, Senhor. Então levanta, Senhor, homens e mulheres de Deus que temam o Senhor. Papai, muito obrigado, Senhor. Continue usando os teus filhos. E eu libero uma palavra hoje sobre a vida daqueles que recebem. O teu futuro, hoje, está descortinado diante do profeta que é autoridade sobre a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. E o Senhor não libera porque eu quero. Ele libera porque alguém intercede e é autoridade sobre você, em nome de Jesus. Que haja cura nesse lugar, Senhor. Que haja libertação. Que haja sua restauração. E acima de tudo, Senhor, que haja vida longa sobre nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Amém.